muita satisfação que eu digo essas palavras de encerramento dessa jornada monárquica aqui em São José dos Campos. Felicitando o Tiago, que foi a alma da jornada, também aos presentes na mesa, e a todos que aqui vieram, de Santa Catarina, de vários outros locais aqui no nosso grande e querido Brasil. Aqui tem um rapaz do Amazonas. O Brasil vive um momento muito especial. Nós tivemos até há pouco no poder por artimanhas, artifícios e toda espécie de desonestidades, uma seita. Uma seita porque o comunismo, o socialismo não é apenas um sistema político-social, é uma seita. Os papas, desde todos sempre, condenaram o comunismo. E o Papa Pio XI, exatamente, que define o socialismo, o comunismo, como sendo uma seita, uma falsa religião. Porque eles têm toda uma concepção do mundo, da humanidade, etc., que é profundamente contrária à boa ordem posta por Deus na criação. Profundamente contrária àquilo que nós temos gravado no nosso ser, que é a lei natural, a boa ordem posta. O nosso ser todo foi criado em função dessa boa ordem por Deus Nosso Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a humanidade toda a criação foi criada em função de Deus. E isso é que os comunistas negam. Mas Deus Nosso Senhor, quando criou o mundo, ele estabeleceu uma ordem que começa a brincar mais amplo, são as constelações celestes. São Tomás de Aquino, que é certamente o maior filósofo que houve na história, diz exatamente isso. Deus Nosso Senhor estabeleceu essa infinitude de estrelas, só considerar Via Láctea. Só ele sabe quantas são as estrelas, os planetas, os satélites, etc. Mas há uma ordem nesses satélites. E essa ordem não é uma ordem qualquer, é uma ordem monárquica. Se nós formos ver nosso sistema planetário, o Sol é o astro-rei, em torno do qual gravitam os vários planetas, que por sua vez têm seus satélites. Tem a Lua, o Júpiter, tem vários satélites. Nós hoje em dia temos vários satélites artificiais, mas que todos resultam do quê? Dos físicos que estudaram as leis da física, que são leis que resultam dessa ordem. Ninguém inventou essas leis, foi Deus Nosso Senhor que as estabeleceu na criação. E que servem por telefone, para comunicações, uma série de outras, meteorologia, etc., até para a agricultura, a utilidade de satélites. Mas tudo isso resulta do quê? De estudar, de admirar, de aprofundar-se no estudo dessa ordem. Isso vale até nas coisas menores, com a estrutura interna de um átomo, que é o que é menor na criação. É uma micro-monarquia. E se os elétrons em torno do quais gravitam, o núcleo em torno do qual gravitam os elétrons. Os comunistas, eles estabeleceram uma ordem. Eles têm uma pretensão. Estão fazendo sinal para o microfone. Agora se ouve melhor? Sabe? Eles têm a pretensão de eles estabelecerem essa ordem. Eles querem um mundo sem Deus. E o mundo sem Deus o que é? É um mundo no qual o Estado fica Deus. E nós vimos isso, a experiência trágica do mundo ser Deus nos países soviéticos, nos países comunistas. E foi uma ditadura, a pior ditadura da história, que custou à humanidade mais de 100 milhões de vidas, está documentado. É documentado por repórteres franceses de esquerda, então não é coisa nossa. Mais de 100 milhões de vidas. Mas resultou exatamente dessa revolta contra essa ordem estabelecida por Deus, contra essa ordem monárquica, essa ordem familiar, a da família. Nós aqui ouvimos a exposição das duas senhoras, não sei onde é que estão aí no fundo, que defendem a vida. Defendem a vida e defendem, portanto, a família. Qual a estrutura interna de uma família? Uma instituição divina. É uma micromonarquia. O pai é rei,
A mãe é rainha, os filhos são primos herdeiros. E com toda razão, elas defendem o aborto. Defendem o aborto. São contra o aborto, radicalmente contra o aborto. Aliás, como eu também estou. Eu lembro aqui as palavras do Papa Pio Bento XVI, são 3 pontos inegociáveis, que são a vida da concepção do nosso natural, casamento entre homem e mulher e o sagrado direito dos pais a educar os seus filhos. Nessa ordem que nós temos revolucionária, uma coisa que pode até chocar à primeira vista o que eu vou dizer, mas vamos reconhecer que eu tenho razão. Um dos erros da estrutura política social imposto pela República, exatamente que teve a pretensão, a República resultou no Brasil de uma seita positivista, que é uma seita sem Deus, vocês acham que existe só o positivo que existe, só a matéria que existe. Mas um dos erros da organização republicana no Brasil foi exatamente a criação, do tempo Getúlio Vargas, do Ministério da Educação. Havia antigamente o Ministério da Instrução, não da Educação. Porque o Ministério da Educação usurpa os mais sagrados direitos de uma família, dos pais, que é da educação dos próprios filhos. E qual é o resultado dessa usurpação? É o que nós vemos no Brasil. Os livros de história são todos materialistas. E tem a pretensão de ensinar às crianças desde a sua mais tenra infância as maiores infâmias possíveis. Como, por exemplo, a ideologia de gênero. Em que eles procuram incutir na cabeça de uma criança que ela que vai escolher se vai ser menino ou menina. E assim por diante, até chegar às maiores aberrações de as pessoas têm a pretensão de fazer uma operação achando que vão mudar o sexo. Isso não muda. Nada muda. A criança, Deus fez aquele ser, o ser materno, desde a primeira hora dela já está definido o que será. Será homem ou mulher, isso nunca vai mudar. O DNA é sempre o mesmo. Os cromossomos são sempre os mesmos. Não muda. Então, os 3 pontos que nós não podemos recusar nessa ordem são a vida, da concepção à morte natural, a casamento homem e mulher e o sagrado direito dos pais à educação dos seus filhos. É uma coisa que nós temos que defender. Defender porque, sobretudo, porque resultam da boa ordem que posso fazer na criação. O que aconteceu no Brasil nesses últimos anos? O brasileiro é naturalmente conservador. É um povo de toda uma cultura ocidental e cristã. E toda a sua índole tende a aceitar exatamente essa ordem estabelecida por Deus. O direito natural, aquele direito, diz os filósofos, que resulta exatamente da boa ordem posta por Deus na criação. E por isso é imutável no tempo e no espaço. Essa ideia que a moral muda não existe. Porque a ordem que estabelecida por Deus é eterna. Sempre será assim. Mas os brasileiros, em certo momento, deram conta que estavam sendo levados para onde não queriam. Todo um regime que contrariava profundamente a sua índole, as suas tradições, a sua tradição cristã. O fato da consciência que nós somos todos filhos de Deus. E saíram às ruas, de norte a sul do país, bradando o quê? Nossa bandeira verde e amarela e jamais será vermelha. Mas bradavam outra coisa. Quero meu Brasil de volta. O que é esse Brasil que nós pedimos de volta? Não era o Brasil do presidente Geisel, nem o presidente Getúlio Vargas, nem de Juscelino Kubitschek, nem de Floriano Peixoto. Era aquele Brasil, a terra de Santa Cruz, aquele país abençoado, que
teve como primeiro monumento de sua história uma Santa Cruz. Primeiro ato público de sua história, uma Santa Missa. Primeiro nome, Terra de Santa Cruz. Um país marcado, desde a criação do universo, com o Cruzeiro do Sul no firmamento, marcado pela cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que os brasileiros pediam de volta. Quero o meu Brasil de volta. Eu quero esse Brasil ordenado. Eu quero esse Brasil que corresponda aos desígnios de Deus para a nossa pátria, que corresponda à nossa vocação histórica. Assim como cada um de nós tem uma vocação, as famílias também têm suas vocações, e as nações também têm suas vocações. A palavra vocação vem de onde? Vem do latim do vocare, chamado. Vocare é chamar. E as pessoas, todas as pessoas aqui presentes, todos nós, sem exceção, temos uma vocação. Isto é, nós temos um plano de Deus a respeito de cada um de nós a ser realizado. A pessoa sente, quando está na infância, eu quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um músico, quero ser um marceneiro, quero ser isso, quero aquilo. É porque ele sente algo nele que o chamava a isso. A sua índole, o seu modo de ser, suas tradições familiares o chamam a isso. Por isso a expressão que nós conhecemos, filho de peixe, peixinho é. Nós temos uma vocação. O Brasil tem uma vocação. E Deus, nosso Senhor, na sua infinita sabedoria, nos deu um patrimônio, deixou um legado simplesmente fabuloso. O Brasil teve um desenvolvimento histórico muito orgânico, muito natural, sempre marcado pela cruz. A Carta Pedro Vaz Caminha, que é o primeiro, pode dizer que é a certidão de nascimento do Brasil, um documento que deveria ser estudado por todos os brasileiros, deveria ser de estudo histórico nas nossas escolas. Descreve, até Pedro Vaz Caminha, descreve o primeiro contato com os portugueses com o Brasil. Diz que a terra dadivosa e boa, e se plantando tudo dá. Um país chamado de uma abundância fabulosa. Ele fala das matas, da beleza das matas, dos rios, das águas. E ele termina com uma frase muito bonita, que a carta é feita ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso. Diz: mas, senhor, o que melhor se pode fazer nesta terra, aquilo que Vossa Majestade tanto deseja, o acrescentamento da nossa Santa Fé. Teve que fazer do Brasil um país marcado pela cruz, consciente da sua vocação, da vocação que Deus nosso Senhor lhe deu. E o que explica a harmonia que houve na nossa história é isso. A grandeza do Brasil é isso. Que o Brasil foi se desenvolvendo com fruto dos portugueses que aqui vieram. E é muito bonito. Pedro Vaz Caminha descreve o primeiro contato dos índios com os portugueses e como os índios ajudaram a levantar o primeiro monumento, ajudaram a levantar a primeira cruz, e como os índios intuíram que a missa era algo de sagrado. Eles não sabiam o que era, mas intuíam algo de sagrado, sobrenatural, está sendo realizado. Quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, quando os portugueses se levantavam no credo, no Evangelho, os índios se levantavam, na consagração, quando os portugueses faziam uma profunda reverência, naquele momento sublime, que pela primeira vez na nossa história, o Filho de Deus feito homem, na consagração do pão e do vinho, se realizou essa transubstanciação, no qual ele estava presente exatamente a nosso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo, alma, sangue e divindade, o primeiro contato nosso Divino Salvador com o Brasil. Os índios intuíram isso, faziam uma primeira reverência também. Tudo isso marcou a nossa história. Foi o desenvolvimento com as capitanias gerais, os primeiros governadores do Brasil, o regulamento dado por Dom João III, que substituiu, que veio depois de Dom Manuel Venturoso, Ato Medsoso, primeiro governador geral. Então, uma série de instruções, mas terminava. Mas o que me levou a colonizar as ditas terras do Brasil era para da gente, dessa terra, que fosse batizado
na nossa Santa Fé Católica. É sempre essa preocupação com a fé. Dizem que os portugueses saíram nas navegações por ambições monetárias. Não é verdade. Isso aí é uma preocupação da expansão da fé. Já dizia o velho Camões, os Lusíadas saíam para mais cristãos atrevimentos. Uma prova disso. Se eu dissesse a qualquer um das senhoras, qualquer um dos senhores, que se fizer uma viagem até tal ponto, o Brasil vai encontrar um tesouro fabuloso, vão ficar milionários, mas tem 60%, 70% falecendo no percurso, o avião cair, quem é que tomaria esse avião? Ninguém. Ora, os navegadores, mais 60% morriam em naufrágios, em perseguições dos nativos, etc. O próprio Pedro Vaz Caminha, ele continuou com a Esquadra de Cabral, e o navio, a caravela na qual ele estava, naufragou no Cabo das Tormentas, e ele faleceu. E faleceu uma boa parte da Esquadra de Cabral. Mas saiu para mais questão de atrevimentos. A expansão da fé. Havia o aspecto comercial, mas era secundário. E quando nós estudamos a nossa história, as primeiras fases da nossa história, a gente vê o que foi esse empreendedor dos portugueses. Nas bandeiras, havia os bandeirantes e havia sempre ou um jesuíta ou um franciscano para exatamente a catequização dos índios, para abrir os índios para a fé, para ensinar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito diferente do que fazem hoje em dia com nossos pobres índios, na FUNAI, no IBAMA, no CIMI, etc. Eles querem manter os índios numa espécie de jardim zoológico humano. Eles não querem que os índios tenham progresso. Aliás, não sei, para terem ideia o que é essa barbaridade, alguns índios, na cidade de Campo Novo Aparecido, Mato Grosso, que é a maior cultura de soja no Brasil, houve uma reserva indígena. E os índios começaram a trabalhar com alguns fazendeiros e aprenderam a plantar. Aprenderam a guiar os tratores, fizeram um curso de técnicas agrícolas e começaram a plantar. E tiveram uma produção simplesmente espetacular. Saímos com mais ontem. Foram multados em 130 milhões de reais. Porque plantaram com sementes geneticamente modificadas. Quer dizer, cientificamente modificadas. Essa semente geneticamente modificada tem uma vantagem enorme sobre as sementes comuns, que a planta depende muito menos de defensivos agrícolas, produz enormemente mais. Não, é proibido. Os índios não podem ter progresso. Eles têm que manter-se no tempo da pedra lascada. Os coitados dos índios não tinham nem a roda. Eles são mantidos nessas reservas indígenas, não. Estão proibidos o progresso. Resultado, o que entra? Eles não podem ter o progresso, mas eles aqui não podem trabalhar, tem a sua cesta básica, salário mínimo, e vivem na miséria. Saiu na revista Época dessa semana uma reportagem descrevendo como é a vida nas aldeias. Os índiozinhos, eles não vão aprender a caçar, não vão aprender a plantar, nem subir numa árvore. Na revista da Época, ficam brincando com essas bugigangas eletrônicas. Celular, esses brinquedinhos eletrônicos, etc. É o resultado. Quem conhece as reservas indígenas, por esse Brasil afora, o senhor Brambila, que está aqui, fez várias viagens comigo, Paraná hoje em dia é um jardim. Tem um rapaz aqui que está, olha que isso aqui dentro de Campo Mourão. Está lá. Mora em Santa Catarina e hoje veio aqui para um encontro aqui em São José dos Campos. Aquela região do Campo Mourão, aquela região toda é um jardim. Algum tempo antes eram florestas, uma mata virgens. Mas hoje está tudo cultivado. E o Paraná é o segundo maior produtor de agrícolas do país. O Paraná sozinho produz 20% da produção agrícola do país. Mas ali, naquela região, de repente, tem uma área indígena.
aquelas ocas construídas pela FUNAI, os índios sentados de coca na beira da estrada, não fazem absolutamente nada, vive uma miséria espantosa, com toda espécie de doenças, brigas, assassinatos entre si. As crianças falam, não, estão genocídio, as crianças estão morrendo, ó, índice de falecimento de criança. Mortalidade. Mortalidade infantil. A mortalidade infantil é altíssima. Mas por quê? Porque elas não são sensibilizadas, não lhe é ensinado nada de fé. E por tradição, a Índia e o índio, o pai e a mãe, primeiro se alimentam assim, depois o que sobra dão para a criança. Então, morrendo de fome. Está provado cientificamente. Tem não sei quantos relatórios da Embrapa, de antropólogos, etc., mostrando essa realidade. Mas nós não podemos negar ao índio a fé. Nós podemos obrigá-lo a manter-se no tempo da pedra lascada ou da pedra polida? Não. Eles são filhos de Deus como nós. A solução para o problema índio, qual é? Primeiro, catequizá-los. Depois, da civilização, a cultura e assimilá-los. O grande legado que nós recebemos, nossos ancestrais no Brasil, qual foi? Foi a miscigenação. Olhando aqui para esse auditório, eu vejo que muitos aqui presentes têm sangue índio. Há um estudo da Universidade de Minas Gerais que mostra que 70% dos brasileiros têm sangue índio nas veias. 70%. Eu estive na cidade ontem, na cidade de Santana do Parnaíba, que é um lado de São Paulo, que é a segunda cidade do estado de São Paulo, terceira cidade de São Paulo. São Vicente, São Paulo, e em 1880, Santana do Parnaíba. Foi fundada por uma neta do Tibiriçá, casada com bandeirantes. Quando ficou viúva, ela foi naquela região e fundou uma cidade. Ela teve 17 filhos. E fundou aquela cidade que hoje em dia é um patrimônio histórico extraordinário. O que foi? Foi batizada, foi instruída, se abriram para ela as portas da civilização. E o que nós queremos querer, exatamente, é que eles passem a ser batizados. Não só criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Essa é a solução para o índio. E não manter o tempo da pedra lascada ou pedra polida numa tábua, proibir qualquer progresso. O resultado veio na tábua, com cesta básica e um saláriozinho, e o ócio é o pai de todos os vícios. As brigas entre eles, os assassinatos, as barbaridades continuam. Essa é a realidade. Não tem realidade, uma visão idílica do problema do índio. Basta estudar um pouco a nossa história. Mas nós queremos bem a todos. O Brasil, como eu estava dizendo, saiu às ruas tratando que era o meu Brasil de volta. Nós queremos atrás um Brasil grandioso. Esse Brasil empreendedor. Esse Brasil que nós somos o 7º país em tamanho do mundo, em área. Mas outro aspecto interessante, o que é a obra dos nossos ancestrais portugueses. O Brasil, quando foi descoberto, passou a ser uma faixa de terra que ia de Marajó, ao norte, até Laguna, ao sul, em Santa Catarina. Em consequência do Tratado de Tordesilhas. Quando houve a união das duas coroas, em 1580, o Brasil caiu sob a dominação espanhola. E o Brasil voltou a ser independente. Portugal voltou a ser independente em 1640, 60 anos depois. E houve o acordo com a Espanha, das fronteiras, o acordo de Madrid, baseado no princípio público, aquele que está naquela terra, o Brasil já é 3 vezes maior, praticamente as fronteiras atuais. E a partir dessa data, o Brasil passou a ser o Estado do Brasil. E o príncipe herdeiro da coroa de Portugal tinha o título Príncipe do Brasil. Era a joia da coroa portuguesa no Brasil. E assim se foi desenvolvendo, passou a ser os vice-reis. Depois, em 1808, para cá veio Dom João VI. Dizem os historiadores malévolos que foi uma fuga. Não foi uma retirada estratégica.
Porque havia um tirano na Europa, chamado Napoleão Bonaparte, um homem proteico, que na ponta das suas baionetas, nas baionetas dos seus soldados, ou patas o turno dos seus soldados, queria impor os princípios da Revolução Francesa em toda a Europa, dominar Portugal, a Espanha, etc. Impor falsas religiões. E o rei de Portugal, o pequeno de Portugal, vendo que não poderia resistir, ele para cá veio, deixou as tropas do general de Napoleão Junot, quando chegou as colinas circundam Lisboa, deixou essas tropas literalmente a dever navios. Daí vem a expressão que nós usamos quando faltamos um compromisso, nós deixamos alguém enviar navios. É que as tropas de Napoleão, as tropas do general Junot ficaram a ver navios. E ele aqui chegando deu-se conta de que um estudo feito por um grande brasileiro, José Bonifácio Andrade Silva, sobre o futuro do mundo luso, era o que deveria ser feito, que era estabelecer a capital do mundo luso no Rio de Janeiro, como capital, e que englobasse Portugal, Algarve, Brasil, Angola, Moçambique, a China, o Timor-Leste, todo aquele mundo luso conquistado pelos portugueses. E isso explica o fato dele ter ficado aqui no Brasil, não apenas enquanto Napoleão estava no poder, mas alguns anos depois da derrota de Napoleão. E diz Euclides da Cunha, no seu livro da República, da Independência da República, que é republicano, que não gostava da monarquia, mas ele disse: nós temos que reconhecer que nunca na história do Brasil se sentiu ação benéfica com tanta intensidade quanto pelo Dom João VI. Lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. E ao partir, voltando para Portugal, forçado, ele queria ficar no Brasil, ele gostava mais do Brasil do que de Portugal, forçava uma revolução liberal no Porto, deixou seu filho, o príncipe herdeiro, como regente. Ainda lhe deu um último conselho: meu filho considera que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim no Brasil. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será independente. Quando tu está correndo a tua cabeça, antes que o aventureiro faça. Isso explica exatamente por que o Brasil manteve a sua unidade territorial, política, social, até psicológica, admirável e invejada pelos nossos vizinhos. Enquanto a independência dos nossos vizinhos pan-americanos resulta de ambições dos caudilhos que queriam ser presidentes da República, sua respectiva área de influência, o Brasil manteve a sua unidade. E hoje nós temos esse país fabuloso. Nós temos, como eu disse, nós somos o sétimo maior país do mundo. Nós temos a maior área cultivável do planeta. Nenhum país no mundo, nem a China, nem a Rússia, que são muito maiores que o Brasil, tem uma área cultivável tão grande quanto a nossa. E hoje, o Brasil alimenta 1 bilhão e 500 mil pessoas. 500 milhões de pessoas. Praticamente metade do universo do mundo come alimentos vindos do Brasil. Esse é o Brasil real, o Brasil que trabalha, o Brasil que vai se impondo ao mundo. Esse Brasil que está renascendo. Esse Brasil que enxotou essa seta vermelha. As últimas eleições não foram uma eleição entre este e aquele, mas foi uma escolha, uma opção entre duas concepções de Brasil. Uma era que resultava desse: quero o meu Brasil de volta. Quero um Brasil cuja bandeira jamais será vermelha. Quero o progresso, quero o desenvolvimento, quero a harmonia social, quero um país cristão. O presidente Bolsonaro venceu por quê?
porque ele soube interpretar esse sentimento profundo dos brasileiros e, como ele tinha imunidade parlamentares, ele podia dizer no Congresso o que muita coisa nós gostaríamos de dizer que não podemos, porque senão nós vamos ser condenados por crime de racismo, crime disso, crime daquilo, de homofobia, etc, etc. E o que o levou depois da vitória foi não só a facada, mas, sobretudo, o lema da campanha dele: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É restabelecimento da ideia de Deus. E é esse o Brasil que nós queremos. Nós temos as reservas minerais do planeta. São gente fabulosas. Nós temos água à vontade. Nós temos um clima extraordinário. Nenhum país no mundo tem um clima tão bom quanto o nosso. É muito quente. A razão do nosso progresso é exatamente o fato de nós termos agrícola, é ter um clima quente e úmido. E não é tão quente. Nós estamos queixando, todo verão eu vejo as pessoas, nunca teve verão tão quente. Essa questão climática é uma questão cíclica. E sendo mais quente, menos quente, mais quente, são ciclos históricos, ciclos. Isso está provado cientificamente. Nós chegamos ao topo de um ciclo de aquecimento em 1989. Nos últimos, mais ou menos um século, o clima no mundo subiu de 0,8 graus centígrados. Terrível, né? Nada. Dizem as coisas ambientalistas, não. O aquecimento global, então precisa acabar com... Estão acabando com as florestas, estão destruindo tudo. Isso não é verdade. O presidente Bolsonaro ainda disse isso agora em Davos, que o Brasil vai um ser ecológico mais bem conservado. Nenhum país tem uma área de tantas florestas quanto o Brasil. O estado de São Paulo tem cerca de 20 ou 30% de florestas. O Brasil, no seu total, segundo o estudo da Embrapa, tem 68% do seu território coberto pelas matas originárias, pela vegetação originária. Claro, tem uma região que é de pampa, tem outra região lá na savana, no Roraima, etc. Mas está como estava quando aqui chegou Pedro Álvares Cabral. Essa é a realidade. E esse legado fabuloso que a Divina Providência nos deixou. E nós vemos, atualmente no Brasil, um outro fenômeno. Todo mundo está aliviado que a seita vermelha foi posta para fora. E nós temos a obrigação, no momento, de apoiar o esforço do atual governo para fazer uma série de reformas indispensáveis para que o Brasil possa se libertar de uma série de amarras de índios socialistas, estatizantes, regulamentos, etc. Se não é um inferno, as leis trabalhistas, as leis ambientais, o Brasil está completamente paralisado por causa disso. E o governo está fazendo esforço para exatamente nos libertar dessas amarras, para que o Brasil realmente possa progredir. Agora, os brasileiros estão se dando conta de outra coisa. Só isso não basta. Porque na República não tem solução. A República é uma utopia. A República não corresponde à ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é monárquica. A República é um regime que divide. Agora nós temos, como 59% do brasileiro votaram por esse partido, por esse governo, por esse partido, que veio ao encontro dessas aspirações do povo brasileiro, que são verdadeiras. Mas nós já vemos os partidos disputando quem vai ser o próximo presidente da República. E o partido da seita, jurando vingança, perseguindo, difamando, todas as formas possíveis que eles querem o fracasso do atual governo.
E mesmo os partidos de meio conservadores já disputando quem vai ser o próximo presidente da República. Divide. Cria partes. Ora, o que é uma nação? Uma nação, antes de mais nada, uma grande família com um destino comum a realizar. O modelo de uma nação não é uma empresa, é uma família. É uma grande família com um destino comum a realizar. E isso é que a monarquia garante. Cria na nação um estado psicológico de como sendo uma grande família. Basta ver, hoje em dia, ainda, o Reino Unido, a Inglaterra, a rainha, 60 e poucos anos reinado, é venerada, é queridíssima. E garante, inclusive, apostando uma verdadeira monarquia, uma verdadeira democracia. Na Inglaterra existe o governo de Sua Majestade e a leal oposição de Sua Majestade. Não é uma oposição destrutiva. Nós também, como Malcolm Forrest conhece bem, não é uma oposição destrutiva, é a leal oposição de Sua Majestade. A monarquia é o único regime que garante aquilo que existe uma família: a unidade, a estabilidade e a continuidade. E não essas contínuas disputas pelo poder. E são disputas destrutivas. Os psicólogos norte-americanos, muito práticos, e tudo eles vão testar. E vão analisar. Isso fizeram os psicólogos e os psiquiatras. Fizeram estudos a respeito de quais são as consequências para a psicologia das sucessivas eleições presidenciais. E são exatamente as mesmas consequências que tem numa família, quando os filhos de uma família veem os pais e a mãe brigarem, se dizerem todas as verdades, se bofetearem, se arrancar os cabelos. Eles perdem o respeito reverencial que todo bom filho gostaria de ter para seu pai. Assim também a República, dizem eles. É uma disputa de foice. Um quer destruir o outro. Nas eleições, um difama o outro de todas as formas possíveis. Já ninguém confia inteiramente em ninguém. Começa a mostrar os podres, os rabos de palha, todas as misérias de um e de outro. Uma vez vencida a eleição, alguns são eufóricos, outros estão querendo realmente servir o país, como nós vemos, graças a Deus, hoje em dia, mas outros estão jurando vingança. E tudo passa a girar em torno da futura eleição. Não há essa unidade na nação, não há estabilidade, não há garantia da continuidade. E ninguém sabe o que pode fazer no futuro. Os investidores não vêm para cá porque não sabem qual é a garantia que eles têm para dentro de 5, 10, 15 anos. E os brasileiros estão se dando conta que a solução qual é? Os gregos, dentro da Grécia Antiga, meio de uma crise, por uma situação difícil, perguntaram aos filósofos Sócrates o que eles deviam fazer para voltar a serem felizes. Sócrates lhes deu uma resposta óbvia, simples, um ovo de Colombo. Sócrates: façam aquilo que faziam quando eram felizes. E nós vemos, nesses encontros monárquicos, estão surgindo de uma forma extremamente espontânea. Aqui em São José, o Tiago, um rapaz jovem, resolveu contar um conto. Quantos são? Praticamente 100 pessoas, Tiago. Inscrições eram 150. Quantos? Eram 150 na inscrição. Aqui deve ter de 90 a 110. Nossa, cerca de 100 pessoas. Assim, nós temos um encontro monárquico programado no Brasil inteiro. No mês de maio tem um encontro monárquico no Ceará. Depois, antes disso, tem um encontro monárquico no Rio Grande do Sul. Estão organizando um encontro monárquico no Sergipe. Nós vamos ter um encontro monárquico em junho no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um encontro de jovens católicos e monarquistas agora em São Paulo no Carnaval.
E assim, no conto, nunca houve um nascer monarca tão extraordinário quanto hoje. As pessoas, não, agora, porque o Bolsonaro está, então a monarquia não é mais necessária. Não. Nós temos, nunca o movimento monárquico foi tão vivo quanto hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso que é. Há uma graça de Deus Nosso Senhor. Como houve nessa reação que houve no Brasil antes do fim do regime do PT. Eu lembro depois daquela grande manifestação em São Paulo, sabe, na Paulista, dia 13 de maio de 2016, os jornais publicaram que haviam 1.400.000 pessoas, 1.400.000 pessoas. Na polícia, o coronel da polícia, que organizou o serviço de segurança dessa manifestação, disse, não, eram 2 milhões de pessoas. Cálculo da polícia. Está apinhado no caminhão alfinete. Não saiu uma briga, não saiu nada. Havia uma harmonia. Um desejo de libertar o nosso país. Um desejo de um país diferente. Em que realmente a alma brasileira pudesse, a alma e o potencial do nosso povo pudesse desabrochar. Esperando exatamente que era o meu Brasil de volta. Depois disso, alguns dias depois, uns 20 dias depois, eu fui jantar com um grande empresário e outras pessoas. Né? Estava ele, a esposa muito católica também, me perguntou, mas Nometan, como é que Nometan explica que é tanta gente assim na Avenida Paulista? Foi esse o impeachment. Eu disse, fulana, você acredita no Divino Espírito Santo? Ela falou, não está explicado, não precisa responder. Nós temos uma aliança com Deus Nosso Senhor. Os brasileiros estão abertos para a voz do Divino Espírito Santo. Estão abertos, penso na Nossa Senhora Aparecida, aqui perto, que é a nossa padroeira. Penso na Nossa Senhora do Guadalupe, padroeira das Américas. Uma devoção que eu tenho muito, que é muito bonita, aliás. E tem um pequeno detalhe, que a Associação Guadalupe, estão aqui, não foi ressaltado, mas eu tomo a liberdade de lembrar, que é que Nossa Senhora do Guadalupe é Nossa Senhora enquanto esperando o Divino Menino Jesus, grávida. E se põe mais no quadro Nossa Senhora do Guadalupe, está no México, o estetoscópio no seio da Santíssima Virgem, do quadro, se ouve o pulsar rápido do Menino Jesus antes do seu nascimento. Todos sabem isso. O pulsar de uma criança no seio materno é muito mais rápido que o pulsar normal. Se ouve o estetoscópio, aquele pulsar rápido do Sagrado Coração de Jesus. São dessas maravilhas que existem na igreja, que é nossa fé. Esse é o Brasil que nós queremos. Qual a missão de um rei? Ou de um imperador? É mesmo de um bom pai de família. Dom Pedro II soube encarnar isso magnificamente. Dona Leopoldina, a Dona Imperatriz Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, encarnavam isso. A missão principal de um chefe de Estado, em primeiro lugar, é ser o símbolo vivo da nação, a encarnação da virtude do seu povo. É ser aquele exemplo que estimula, que sustenta a nação. Em segundo lugar, é chamado a ser o natural defensor do seu povo, aquele que está na primeira fila na defesa do seu povo. Algumas pessoas às vezes me criticam. E Nometan fala tanto em Deus nas suas palestras monarquistas. Não é melhor só tratar de monarquismo, como se é político, mostrar que a monarquia é melhor, que é o regime que tem mais, garante mais progresso, tem mais alto IDH do mundo, etc, monarquias. O Brasil teve seu período, a reconstrução econômica foi com monarquia. Tudo isso é verdade. Mas tudo é verdade por quê? Porque o regime melhor corresponde ao natural. Melhor corresponde àquilo que nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho: procurai o reino de Deus, sua justiça, e todo o resto vem por acréscimo. Imagine uma nação, esse pensamento não é meu, é de Santo Agostinho.
uma cidade, uma região, uma nação, que cumpra o quê? Os 10 mandamentos da lei de Deus. O que ele haveria? Roubos, assassinatos, imoralidades, falta de respeito aos pais? Não. Seria que nós rezamos todo dia quando rezamos no Padre Nosso. Quando dizemos, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é o que nós queremos para a nossa pátria. Nós queremos exatamente a restauração dessa boa ordem. E a missão, a primeira missão de um pai ou de uma mãe, qual é? Exatamente servir de exemplo para os seus filhos. O que um bom pai ou uma boa mãe faz com relação aos seus filhos? 3 coisas simples, mas essenciais. Estimula as qualidades, inibe as suas más tendências e afetuosamente corrige os seus erros. Assim também deve agir um bom chefe de Estado. Estimula o seu povo, protege nas suas debilidades, defende nas guerras ou no ataques, ou contra os crimes, e afetuosamente corrige. Assim agia Dom Pedro II. Há muitos exemplos do Dom Pedro II, como exatamente essa preocupação. Ele, quando ia a uma cidade, uma visita, a primeira coisa que fazia era ir à igreja, prestar culto àquele ao qual ele teria que prestar contas. Depois ia à escola, para ver como estava o estudo, o andamento das escolas. E ele felicitava ou admoestava os professores. E dava exemplos para os meninos também. Ele ia todo ano, ele participava das bancas examinadoras do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, para dar exemplo aos pais e aos mestres da importância do estudo. E de vez em quando aparecia, durante o ano letivo, aparecia surpresa nas aulas do Colégio Pedro II para ver como estava o dia a dia. Numa das suas visitas, ele entrou no colégio, ia passando de classe em classe. O professor lhe passava a palavra, sem a solução de continuidade, ele continuava a sua aula, se fosse matemática, de química, ou de física, história, o que fosse. O professor passou a palavra, ele viu que no fundo da classe tinha um menino completamente distraído, não estava prestando a mais mínima atenção à aula que estava sendo ministrada pelo próprio imperador. E ele ficou intrigado. O que esse menino está fazendo? Não estava dormindo, nem conversando com colegas. Ele passou a palavra de volta para o professor, o menino não percebeu. Ele foi pé ante pé, até o fundo da classe, para ver pelas costas o que o menino está fazendo. O menino estava desenhando. Não disse nada. Voltou, pediu os professores, os alunos. No intervalo, mandou chamar o menino. Imagina que passou um pito? Não. Diz, meu filho, você tem um traço do gênio. Você é chamado de ser um grande artista. Eu vou lhe encaminhar para a Escola de Belas Artes. Depois ele pagou o estudo desse menino na Europa. Como é que chamava esse menino? Pedro Américo, o maior dos nossos pintores. Assim agia ele, de uma forma paternal. Corrigia, mas de uma forma paternal. A segunda missão era a proteção. Ele deve ser um natural defensor do povo. E quando há uma ameaça, ele deve saber defender seu povo. Quando fez uma ideologia errada, anticristã, que visa a escravizar, a escravidão do seu povo, como é o comunismo, ele tem a obrigação de estar na primeira linha na defesa do seu povo. E em terceiro lugar, ele é chamado, no primeiro lugar, o exemplo e os 5 vivos da nação. Em segundo lugar, o natural defensor. Em terceiro lugar, ele é chamado a escutar as aspirações autênticas do seu povo e somar essas aspirações, a sua longa experiência, que vem de muitas gerações, para orientar a seu povo para a realização dos desígnios que a divina providência lhes tem reservado. Essa é a missão de um rei.
não é mais do que isso. Ele não é um Júpiter Tronas, todo-poderoso, que impõe, que sustenta, que quer estabelecer sua vontade. Não. Ele sabe que ele tem que procurar ajudar o seu povo a realizar aquele desígnio de glória que Deus nosso Senhor tem a seu respeito. E é por isso que tem no alto das coroas uma Santa Cruz. Qual o símbolo dessa cruz? O símbolo tem um duplo significado. Em primeiro lugar, é o reconhecimento que ele terá que prestar contas a Deus nosso Senhor. Que tem um juiz que vai julgá-lo. Que é infinitamente sábio, infinitamente justo, mas também é todo poderoso e que nada escapa. Em segundo lugar, simboliza que o chefe de Estado tem que crucificar-se pelo seu povo, deve sacrificar-se pelo seu povo. Essa é a missão do rei. E é disso que os brasileiros têm saudades. Porque se exatamente houver um governo que garanta o respeito a essa boa ordem pós-colonial de criação, o Brasil tem tudo para ser um dos maiores países do planeta. Porque o povo é bom. Todas as pesquisas indicam que o Brasil tem uma tendência conservadora. Por exemplo, a grande maioria é contra o aborto. A imensa maioria. A imensa maioria é contra o casamento homossexual. A imensa maioria é contra as invasões de terra. A imensa maioria é a favor da família. A imensa maioria é cristã. Pensando, portanto, a Deus nosso Senhor nos abençoe nesses esforços, não é para voltarmos atrás na nossa história, porque uma restauração da monarquia não seria uma volta atrás, mas seria retomar um caminho de glória que nos foi traçado pela Divina Providência quando nós fomos desviados em 15 de novembro de 1889. Desviado por uma seita anticristã que perseguiu a igreja, que quis retirar os crucifixos das escolas, dos tribunais, etc. E caçou os nomes da maioria das cidades que tinham nome de santo aqui no Brasil. Aqui não mantiveram, graças a Deus, São José dos Campos. Mas outras cidades todas lá no Paraíba, nosso amigo Malcolm deve saber de cor os nomes de Ciência, Caçapava, Taubaté, etc. Todos com nome de santo. Todos foram caçados. O Rio de Janeiro, a São Sebastião do Rio de Janeiro, foi caçado. O Rio Grande do Sul é a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Caçaram São Pedro. Eles foram desviando o Brasil. O que nós queremos é retomar uma rota, retomar as vias de glória. E o Brasil tem tudo para dar certo. Sobretudo, tem as aspirações do seu povo. Tem esse povo que há pouco saiu às ruas, bradando que a bandeira verde e amarela jamais será vermelha. E quero meu Brasil de volta. Isto é, quero retomar as vias de glória que nos estão destinadas nos livros pela Divina Providência. E é isso que nós queremos. É para isso que nos reunimos, é para isso que nós aspiramos. E eu peço a Deus, portanto, peço a Nossa Senhora Aparecida, na padroeira, aqui perto, que nos abençoe nesses nossos esforços, na certeza que muito antes do que pareceria à primeira vista, o Brasil vai retomar essas vias. Em parte, nós começamos a retomar, porque nos afastamos da seita vermelha. Mas é preciso completar essa volta. É por isso que nós nos reunimos aqui. Portanto, que Deus nosso Senhor nos abençoe, nos ajude, nos proteja e faça com que o Brasil volte a ser, aquele país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos. Senhoras e senhores, muito obrigado, os felicito por estarem aqui e vamos unir nossos esforços para fazer o Brasil exatamente aquele país dos nossos sonhos. Obrigado, Dom Bertrand, John Lianzi Bragança, obrigado à nossa mesa, a todos vocês. Eu acho que nós temos
alguns minutinhos para algumas perguntas, não é? Alguns comentários. Podem se sentar, por favor. Eu inicio pela própria mesa, não sei se alguns dos senhores querem fazer algum comentário rápido e dar oportunidade também para a nossa plateia. Deseja, sim? Parabenizo Vossa Alteza pela excelente palestra com que nos brindou aqui em São José dos Campos. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco para nós, aproveitando aqui da sabedoria de Vossa Alteza, a respeito dos motivos para que nós não tivéssemos, infelizmente, um terceiro reinado no Brasil. Os historiadores dizem que a proclamação da República resultou da revolta dos fazendeiros paulistas por causa da abolição dos escravos. Então, isso como a causa principal. Depois também, uma questão infeliz foi a questão religiosa. Mas, na realidade, eles temiam a princesa Isabel. Eles temiam exatamente o terceiro reinado. Os conspiradores têm documentos históricos disso, a respeito. Eles diziam que vamos esperar que o velho morra, segundo Dom Pedro já estava muito doente, né, que faleceu 2 anos depois, e aí faz uma república. Os outros diziam, não, se o velho morrer, a filha nos corta a cabeça. Não que a princesa Isabel ia cortar-nos a cabeça fisicamente, mas não teve nem vez nem voz. Era muito católica, muito firme dos princípios. E ela realmente queria bem o país. Eles tinham um pavor da princesa Isabel. Aquela princesa que foi educada por seu pai, tendo em vista também servir ao seu povo. Eu conto um fato, pequeno fato histórico acontecido com ela, quando era menina. Estava acompanhando seu pai, segundo uma viagem em Minas. E o povo fazia muita festa ao imperador, gostava muito do imperador, mas via com muito carinho a menina. E ela ingenuamente perguntou ao pai: meu pai, um dia esse povo será meu? Não, minha filha. Um dia você pertencerá a esse povo. Você nasceu para servir a esse povo. E é isso que eles temiam. Eles não queriam ter o seu reinado. O que era uma seita que dominava uma parte da guarnição do Rio de Janeiro e deu um golpe de Estado. Era o Benjamin Constant, Bocaiúva, Major Solon, Dorando Peixoto, Rui Barbosa, e depois passou a ser grandes críticos da República, que fizeram esse golpe de Estado. E no decreto número 1 da República estava dito que está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 previa um plebiscito, uma consulta ao povo. Até que seja feita uma consulta ao povo. Em vez de realizar essa consulta, sabendo que era uma minoria, o decreto número 85 da República pôs os monarquistas fora da lei. E assim ficamos até 1988. Nós fomos um grupo político que teve mais longo período de direitos cassados. Quando houve a Constituinte, meu irmão, Dom Luiz, chefe da Casa Imperial, que eu aqui represento, escreveu uma carta a todos os constituintes mostrando o absurdo de, no momento de abertura política, e que dava liberdade para todos, comunistas, socialistas, tudo que quisesse. Menos mantinha-se no projeto de Constituição a chamada cláusula pétrea, que mantinha o monarquia fora da lei. Quando esse artigo foi votado na Constituinte, todos os partidos votaram pela derogação desse artigo, menos 2. Diga alto. PT e
PCdoB. Aceita vermelha. Então o PCB aceitou. Essa é a realidade. Alguma outra pergunta? Pergunta o que quiser. Nós somos, como dizem, monarquia é uma grande família. Não tem um receio de fazer qualquer pergunta. Como poderíamos chegar numa aclamação popular para restaurar essa monarquia? As coisas vão caminhando. Rui Barbosa dizia que o brasileiro, todo republicano é um monarquista que dorme. Porque é um tatuado monarquista, imagina. E o sucesso de desastre da República, nós não somos nunca, não podemos nunca ser quanto pior melhor. Mas a República, por assim dizer, está se encarregando, com seus desastres, seus golpes, seus caos, seus bagunças, etc., de despertar esse monarquista. E nós vemos esse movimento voltando com uma intensidade que era inesperada, até pelos mais otimistas. Nunca houve um despertar monárquico como está vendo ultimamente. Quando será? Só Deus sabe. Mas será muito antes que a maioria poderia aparecer à primeira vista. Por quê? Porque quando se apresenta a monarquia como ela é, as pessoas não te falam, é isso mesmo. No plebiscito em 1993, nós não vencemos porque não tínhamos quadro, não tínhamos dinheiro, não tínhamos propaganda, tinha toda a máquina do governo contra, toda a grande imprensa contra. E, apesar disso, em todos os debates em que os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade, quase um plebiscito simulado vencia a monarquia. Todos sem exceção. Eu gostaria de pedir desculpa para o senhor que eu votei no presidencialismo. Pois é, todas que eu tenho. Pois não. Eu queria caminhar uma pergunta e dizer que eu sou testemunho vivo, né? É disso que a República se encarrega de se enterrar, por assim dizer. Eu sempre fui favorável à monarquia em tese, mas eu tinha uma ideia de que o Brasil já tinha caminhado com república e que não seria bom voltar. A república se encarregou de me derrubar esse pensamento. A república foi um desvio na nossa história. Sim. A história não volta atrás. O tempo não volta atrás. Mas os brasileiros estão no estado psicológico do filho pródigo da parábola do Evangelho. Conhece a parábola? O filho pediu ao pai a sua parte do fogo da fortuna, foi para a cidade achando que ia encontrar felicidade, ia multiplicar seus dinheiros, etc. Saiu da família. Algum tempo depois estava reduzido a cuidar dos porcos para não morrer de fome. E como pagamento podia comer, participar da comida dos porcos, das bolas do Evangelho, fala da bola dos porcos. Aí ele veio a soldar a tela paterna. Quando eu apenas sair de casa, será que a solução não é voltar para a minha casa? E ele resolveu voltar. O Evangelho é muito bonito. E comenta exatamente que o pai, olhando ao longe, viu um mulambo esfarrapado se dirigindo em direção à sua casa. Ele não viu. Meu filho correu, abraçou, mandou banhar, preparou um grande banquete. Fez uma grande festa. E é isso que nós esperamos no Brasil. Os brasileiros estão psicologicamente um pouco filho pródigo que saiu da casa paterna. Estão com saudade da casa paterna. Estão com saudade de um regime que restabeleça na nação, exatamente está consciente de uma nação, antes de mais nada, uma grande família, um destino em comum organizado. Não é mais que isso. Pois não. Bertrand, a propósito da posse do último ministro das Relações Exteriores, o senhor foi convidado de honra. Gostaria que o senhor falasse rapidamente, talvez as pessoas não tenham visto, mas o Bertrand foi convidado de honra para falar disso. Essa aproximação
a valorização da família imperial. A propósito também da pergunta do nosso amigo lá, falando a respeito da monarquia, para todos nós temos orgulho de sermos brasileiros e patriotas, eu faço questão de dizer isso sempre. Não devemos ter vergonha de mostrarmos quem somos. Se somos brasileiros, se somos monarquistas, devemos ter orgulho disso. Como nós vamos demonstrar esse orgulho? Cada um procure a menor maneira, com emblemas, com bandeiras, com palestras, com diálogos, com orientações, a mostrar a todos que nós temos uma história, nós temos uma cultura e nós temos uma tradição. Nós estamos tentando e fazendo o possível para resgatar. Beltrão, por favor, nos diga como foi a sua recepção no Ministério das Relações Exteriores e o que isso está trazendo de positivo para o movimento monarquista. Como foi o convite? Telefonaram para a casa do Itamaraty, né, perguntando se eu podia ir. E sim, claro. E aí veio o convite oficial ao solteiro Irau, ministro da Metrânea Jonas Magas, do Itamaraty. Foi quando eu confirmei que ia, etc. Quando cheguei lá, tinha 2 diplomatas esperando o Itamaraty pela porta oficial para os ministros. E me introduziram na primeira fila, junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal e um ex-presidente que estava lá no presidente. Fernando Collor. E nas saudações do ministro, saudou, fez comando do protocolo da República, não podia fazer diferente, saudou o presidente do Tribunal Federal e o ex-presidente, logo em seguida, com uma grande honra, saudar a solteira imperial real, João Bertrand Jonas Magas. Foi muito diferente. As pessoas ali que estavam do governo também trataram com maior naturalidade e achando que era normal exatamente esse reaproximar daqueles que são os atuais governantes com a família imperial. Mostra o quê? Mostra que algo até aí está nascendo. Eu não diria que o ministro ele nunca disse se é monarquista ou não. Ele é muito contrário a todas essas tendências ambientalistas, globalistas, etc., que estão querendo, estão se sentindo, estão sendo afastados. Nesse sentido, ele fez muito bem. Tá? Ele fez tão bem, que o discurso dele foi um discurso bastante bom, falando todo o nosso passado histórico. Foi muito bonito o discurso dele. Só que a imprensa, evidentemente, saiu com as piores críticas contra o discurso dele. Porque queriam que apresentasse, não, quais são as metas, concretos, objetivos, etc. Não é esse o papel de um ministro. Tem nas grandes linhas. O detalhe ficou com os seus auxiliares. Como eles agora criticaram o presidente Bolsonaro, ele fez um discurso de 5 minutos e não deu nenhum dado concreto, ele tirou dado número, não. Ele fez muito bem, mostrou qual é o rumo que ele quer dar ao Brasil atual. Mas era interessante que dá uma abertura da parte das atuais autoridades da família imperial. Não havia um afastamento como havia no tempo da seita vermelha. Isso está mudando. E aí o Brasil profundo fica voltando à superfície. Pois não. Posso perguntar? Bom, é sempre uma satisfação participar desses encontros monárquicos com sua empresa. E eu sou jornalista, então eu tenho uma pergunta até um pouco polêmica aí. Mas eu gostaria de ouvir do príncipe o que ele acha. O príncipe sempre fala nos encontros, eu sei que eu sempre estou presente, da importância da gente se livrar da seita vermelha. E graças a Deus parece que o nosso povo está se livrando, né? Eu queria saber, príncipe, com relação a essa questão da China recentemente, já que o atual presidente sempre comenta que vai fazer negócios com o mundo inteiro sem viés ideológico. Eu queria que o senhor comentasse se, na sua visão, nós devemos ou não fazer algum tipo de negócio com a China. Eu não usei tempo nem nenhum negócio, mas o que tem que mudar era a tendência a ser o nosso grande parceiro comercial ser a China.
E a ideia é que o Brasil depende da China. Não depende da China. A China depende de nós. A China, seus alimentos brasileiros, morrem de fome. Mas o que o ministro disse, e o que eu concordo inteiramente, é que nosso grande parceiro deve ser o que é tradicionalmente, que esse é o mundo ocidental. São os Estados Unidos, a Europa, etc. E não abrir inteiramente para a China, que é um país comunista, e está comprando várias nossas estatais a preço de nada, estava comprando. E não era privatização, era uma estatização, ao contrário, estava entregando as hidroelétricas, a linha de transmissão, etc. Aqui, a uma estatal chinesa. Além do mais, abriu completamente o comércio do Brasil para os produtos chineses. Acontece que lá é trabalho escravo. São 12 horas por dia, 7 dias por semana, e não tem legislação trabalhista, não tem nada. Então, toda a indústria têxtil aqui no estado de São Paulo está na falência. Por quê? Por causa dos produtos chineses. Chega a um preço muito mais barato, não muito só caro. Sapatos. Na região de Franca, mais de 60 mil empregos perdidos. Por quê? O Brasil, que era grande exportador de sapato, agora compra sapato chinês. É justo fazer isso com o povo brasileiro? Com toda a mão de obra brasileira? Não. Isso o ministro diz com toda a razão. Não podemos ter como grande parceiro o quê? Uma nação em que há trabalho escravo e haver uma desestatização no Brasil para estatizar um poderio internacional que chama da China, um partido comunista. Quem manda na China é o Partido Comunista Chinês, que persegue a igreja, persegue o católico, impõe uma tirania, e se fazer qualquer coisa errada, pena de morte, um tiro na nuca, e quem paga a bala é a família. Eu acho muito engraçado. Qualquer tipo, governo um pouco mais forte, etc. Agora nós estamos acusando a Polônia, a Hungria, a Croácia, esse país todo, o leste europeu. Não, são países tirânicos, novos nazistas que não querem festejar 500 muçulmanos. Defendem suas fronteiras, estão defendendo suas tradições. Ou falar exatamente o Brasil sair do acordo migratório, com toda a razão. Porque, é claro, deve se abrir para as fronteiras, que o migrante que o Brasil sempre fez. Mas não é uma invasão, como está vendo na Europa agora. E como estão querendo fazer no Brasil. Encher de muçulmanos que vêm e querem impor a sua lei. Não, o imigrante, quando se chega a uma nação, ele tem que se adaptar à cultura, ao modo de ser da nação. A nação tem que poder preservar suas tradições, sua índole. Essa é a resposta que eu tenho que dar e agradeço por poder ter feito a pergunta para desabafar o que eu tenho na alma. Boa tarde. Uma satisfação também. Meu nome é Matheus Lemos, tenho 23 anos e faço Relações Internacionais. Pegando o gancho dos meus últimos dois colegas que acabaram de fazer uma pergunta. Vossa Alteza, eu queria saber a opinião do senhor. Como reagiria o mercado e a comunidade internacional com a restauração da monarquia no Brasil? A restauração da monarquia no Brasil. Como reagiria a comunidade internacional e o mercado? Certamente bem, porque veria uma restauração da monarquia uma garantia de estabilidade e de continuidade. Algum tempo atrás, eu encontrei, por acaso, em Roma, um líder de uma corrente política norte-americana, do Partido Republicano. Eles começaram o Partido Republicano, nós somos conservadores. E ele, eu já tinha estado com ele outras vezes, ele disse, então foi providencial encontrar o presidente para Viena, que vai haver uma reunião internacional de todas as lideranças dos vários países. Lideranças mais intelectuais, políticas, etc.
Eu acho importantíssimo também a transparência nesse encontro. Tá mesmo, tem meu programa, tem meu programa de viagem, vai estar em Viena. E ele é um dos principais pensadores, de livros que é do governo naquele tempo, ideólogo do governo americano, teve o presidente Reagan. Ele fez a apresentação, foi antes, logo, foi em 1991, 90 ou 91, quando havia o plebiscito, algum tempo depois. O que ele disse? Ele disse, olha, nós, norte-americanos, estamos muito interessados no equilíbrio geopolítico do mundo. E nós consideramos que a condição para manter o equilíbrio geopolítico nas três Américas é uma restauração da monarquia do Brasil. Porque enquanto não houver uma restauração da monarquia do Brasil, nós não temos segurança, não temos estabilidade, não tem garantia futuro. Eles veem o principal político americano e com bons olhos uma restauração da monarquia do Brasil. A mesma coisa pode dizer na Europa, em outros lugares. Não haveria nenhum problema. Haveriam sim alguns republicanos, alguns socialistas, comunistas que põem a boca no mundo. Como então, aqui a imprensa não perde uma ocasião de criticar o governo. O Estado de São Paulo, jornal, as nossas informações, os primeiros 8 dias do governo Bolsonaro, todo dia ataques ao governo Bolsonaro. Todo dia. Até agora, todo dia ataca o governo Bolsonaro. A qualquer pretexto. Foi da voz, deu um discurso muito bem feito, de 5 minutos, mas muito objetivo. Defendeu a família, defendeu as garantias institucionais, etc. Conseguiu entrevistar São Paulo, notícia, mais notícia, não. O governo não deu meta, foi um fracasso, um fiasco. Eu lhe garanto que não é o que o mundo pensa. Meu nome é Guilherme Afonso, eu formação minha da Universidade da Bahia, jornalismo, faço parte do movimento monarquista de Taubaté, secretário lá. Minha pergunta é, hoje nós temos os monarquistas, cada um pode assumir o seu partido, pode assumir a sua posição política que nós dizemos, porque a forma de Estado nós pensamos diferente, nós pensamos monarquia. Como que a Casa Imperial, como que o Senhor mesmo enxerga as eleições legislativas da Câmara Federal e do Senado? Haja visto que nós temos aí um cenário um pouco tenebroso, com o Maia e com o Renan Calheiros, talvez, no Senado. E aproveitar para fazer mais um ganchinho, qual que seria a visão política que Dom Luiz Felipe teria acerca disso, se já existe algum posicionamento político para nós, monarquistas, também podemos nos apoiar e poder estudar essa questão. Obrigado, Alteza. O monarca tem que ser necessariamente suprapartidário. Você tem que estar acima dos partidos. Você não pode ser dentro daquele partido. Agora, ele tem que ser suprapartidário, no sentido de partidos políticos. Mas ele tem que saber defender aquilo que corresponde ao direito natural. Porque há certos direitos que não são uma concessão do Estado. São direitos que antecedem o Estado. Resultam do quê? Da boa ordem constitucional na criação. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida não é uma concessão do Estado. O direito à constituição de família não é uma concessão do Estado. O direito ao trabalho não é uma concessão do Estado. O direito ao salário justo familiar não é uma concessão do Estado. O direito à propriedade não é uma concessão do Estado. São direitos que antecedem o Estado. Quem nos deu esse direito, quem foi? Foi o Criador. Então, nossa posição, vamos dizer, partido, não somos nem desse nem daquele. Mas, nós temos posição muito clara a respeito daquilo que é o direito natural. Que aqueles direitos que resultam não de uma carta de direito humano da Revolução Francesa, que, aliás, não sei se sabe, foi escrita em papiro de pele humana, aquela imensa carnificina que foi a República da Revolução Francesa, mas dos verdadeiros direitos nós temos enquanto criaturas de Deus.
Aí nós temos que ser inflexíveis. Nós não podemos ceder. Questão do aborto. Direito de propriedade. O direito de propriedade o que é? O direito de propriedade resulta dessa boa ordem. A definição mais curta de direito de propriedade qual é? O Papa Leão XIII, na enciclopédia Renovar. Direito o direito de propriedade é trabalho acumulado. Como eu sou livre e sou inteligente, uma criatura de Deus, o fruto do meu trabalho é meu, não é do Estado. O direito de propriedade é trabalho acumulado. O Estado não tem o direito de me confiscar esse trabalho. Mas no Brasil não estamos escravo 40%, 50%. Qualquer coisa que ele pague são 40%. Farmácia, vai na farmácia. Aquele papelzinho, que a notinha tem quantidade de imposto. Em geral, 39% compra na farmácia impostos. Isso é contra os direitos brasileiros. Nós podemos resumir esses direitos contra social em 3 pontos, que eu já disse. A vida, a concepção, a morte natural. Casamento é um só homem e mulher. E o sagrado direito dos pais de educar seus filhos. Ponto econômico, 3 pontos. Livre iniciativa, propriedade privada e o princípio de subsidiariedade, o princípio segundo o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não puder fazer por si. Deve haver Estado, mas tem que ser pequeno, tem que ser leve, tem que ser ágil, tem que dar os grandes rumos e não querer regulamentar toda a nossa vida. O Papa Bento XVI, numa encíclica que chama Deus Caritas Est, disse também, bem uma coisa também eu gosto muito. Nós não necessitamos de um Estado que queira regulamentar toda a nossa vida. E os franceses estão saindo nas ruas agora, protestando, os tais coletes amarelos, devem ter visto na jornada, na televisão, e o que eles bradam? Laissez-nous vivre en paix. Quer dizer, deixa-nos viver em paz. Chega de regulamento. Isso é uma coisa pitoresca, às vezes eu vontade também. Picharam ou destruíram, queimaram 90% dos radares nas estradas. O povo o mundo hoje está farto do regulamento. É consequência do quê? Se você tira a Deus do mandamento, esquece o mandamento de lei, da lei natural, o Estado fica Deus. E o Estado acha que ele vai regular, tudo se resolve com leis, com regulamentos. No Brasil, de 1988 até hoje, quando entrou a atual vigor, Constituição até hoje, são mais de 5 milhões de leis, regulamentos, portarias, etc. Para o quê? Para não enfermar a vida. Sua pergunta. A minha pergunta também era sobre isso, mas nós queríamos saber, essa é uma grande dúvida de nós que somos monarquistas e principalmente da juventude monarquista. Qual que é o posicionamento, mesmo sendo suprapartidário, de Vossa Alteza, a respeito dos presidentes do Senado e da Câmara Baixa? Qual é o candidato que garanta esses direitos essenciais? Eu resumi 3 pontos: social, vida, família e educação, direito à família. E livre iniciativa, propriedade privada e função subsidiária do Estado, Estado mínimo. E aí, livre escolha. Só querendo abusar, mas acho que todo mundo quer fazer essa pergunta. Existiria a possibilidade, talvez nesse ou talvez na próxima legislatura, existe alguma coisa falada não oficialmente, mas alguma coisa sobre uma possível pré-candidatura de Dom Luiz Felipe à presidência da Casa? Seria uma certa coisa. Ele não é ginasta. Meu pai dele denunciou. Não, desculpe, da casa que eu digo, da casa da Câmara que eu digo. Sim. Da Casa? Da Casa Legislativa da Câmara. Se escolherem, é uma escolha livre. Aí nós não vamos interferir. Porque é maneira. Livre escolha entre eles. Mas nós temos que fazer questão
desde que esteja para garantir esses direitos fundamentais. Obrigado. Foi. A última pergunta. Tá bom. Dom Bertrand, eu queria saber por que na ocasião do golpe republicano, a pessoa do imperador, ela parecia assim um pouco frágil, digamos assim, porque foi meio que rápido, mobilizaram o exército, mobilizaram ali os nobres e tal. Será que ele não pensou um dia que ele poderia ter essa intervenção e ele não pensou assim, eu vou me resguardar um pouco com alguma tropa, porque assim, era um negócio tão firme, mas naquela ocasião pareceu, caiu assim feito uma folha, foi uma coisa tão rápida. Como que ele poderia ter resistido? Poderia. Ele estava muito doente. Né? Pareceu que muito diabético. Naquele tempo não havia insulina. E a diabetes é uma doença que abate muito a pessoa. Sobretudo não tem insulina. Bom, e tanto ele faleceu 2 anos depois. Mas ele também foi ter uma surpresa pelo golpe de Estado. Inclusive porque Deodoro não era, Marechal Deodoro não era republicano. Era monarquista, uma carta no arquivo histórico dele, a sua sobrinha Clodoaldo Fonseca, disse totalmente: meu filho não tivesse coisa republicana, república, desgraça completa, mas a mesma coisa. Mas ele foi induzido pelos outros, né? Então, isso é toda uma história, não, o tempo vai passando, não vou contar, não tem que prolongar, mas foi induzido por outros conspiradores que tinham a guarnição do Rio, segundo o manual de história militar, tinha 30% a guarnição do Rio, e tinha oficialidade, tinha dominado essa linha, e as pessoas estavam ligando à conspiração. E com a ilusão de que você tem um regime democrático, seria igual às outras nações, está fora do curso da história da monarquia, etc. O povo é livre, antes o chefe de Estado, está lá, proclamar a república. Deu no que deu. Mas ele, o Conde Duque e a Princesa Isabel diziam ao imperador: não vamos para o Rio, vamos para Minas, e aí se restaura a monarquia. Mas ele um pouco na sua bondade, ele disse: não quero que derrame sangue por minha causa, com uma certa fraqueza dele, um estado psicológico dele. Mas eu considero que ele teria feito muito bem em resistir. Porque correu muito sangue com a proclamação da República. E o Brasil sofreu muito com essa promessa da República. Por isso o Brasil está um farto da República. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos à hora aprazada, 2 horas da tarde. Agradecemos a Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial e Real do Brasil, pelas magníficas palavras, pelo carinho e o amor ao Brasil e a todos nós. Agradeço toda a mesa de honra, todos os organizadores, lembrando também o Nilson Evangelista e sua senhora, que tão carinhosamente preparou os ornatos do buffet, né? Também acompanhando o Dr. Benedito Veloso, da Academia Jacareiense de Letras, e também o Dr. José Luiz. Nós temos o senhor Emílio Delfino de Souza Neto e o senhor Celso Gonçalves. Agradecemos também ao Instituto Burke, conservador, da figura do senhor Wagner Lima, que nos trouxeram os livros, e a cada uma das vossas pessoas por estarem aqui, nos levando com entusiasmo a bandeira do Brasil monárquico, do Brasil real, do Brasil acima de tudo, apenas abaixo de Deus. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sem dúvida, agradecendo, como o Dr. Bertrand nos lembra, ao Tiago, nosso jovem Tiago Araújo, Daniel Andrade, o senhor Oswaldo Routo também, todos que ajudaram. É difícil começar a enumerar, a nomear, porque a gente acaba esquecendo de algum amigo querido. Muito obrigado a todos. Flores na mesa tem se fosse ficar, eu ia levar. Quem que é o Rogério? O Rogério Mendes. Já pegou tudo.
que o senhor fez Aquele. Posso já levar um vaso de flores? Posso? Tem um vaso? As flores? Só já está e-mail, mas coluna precisaria dizer muito legal. Obrigado. Nós vamos ter uma foto dita oficial do evento na escadaria, saindo aqui do nosso ensino, pedindo a todos que se reúnam para a gente fazer uma bela foto, que será uma lembrança do nosso encontro monárquico do Vale do Paraíba, dentro da Jornada dos Príncipes. Você está junto com o Thiago? Estou sim. Você é a força que você deu. O Thiago é a promessa nossa aí, né? Um moleque novo, sangue novo, né? A gente precisa disso. A força que você deu aqui pra gente. Ah, legal. Obrigado. Legal. Como é que está, Machado? Juanga. Vale assim mesmo. Salve de Deus. E é uma cidade mais. Essa mulher não tem Convidar o pessoal para É, vai levar com essa tá tirando foto da Suruá. Daqui a um tempo tinha seu pé, chama para o saco. Não, depois. É por menos de O seguinte, complementar aí. E aí, tá satisfeito? Todo dia na frente da associação. Só que o horário do horário comercial. Eu tô caminhando ali pela. Lá na Argentina também tem movimento monárquico, né? Thiago, excelente, eu ouvi você. Parabéns. Gostou dele? Amei. O que eu amei foi toda a estrutura. Eu estava falando com o pessoal de São Paulo. O que você precisar de mim, pode contar comigo. Vamos tentar fazer pontos com outras pessoas, outras instituições, para poder complementar mesmo. Deixar mais sólido. É, isso aqui. O pouquinho não deve deixar, né? Só permite que vai ser entrevistado. Boa tarde.
Ai, posso tirar uma foto? Eu queria convidar todos, se for possível, assim que estiver mais tranquilo, o pessoal está conversando, tirar uma foto para registrar esse evento com todo mundo junto ali na escadaria. Tem uma bandeira grande lá. Aqui na frente, na entrada principal aqui, tem uma bandeira grandona. Com todo mundo lá na frente tirar uma foto? Isso mesmo. Será que você celular é melhor também? Tá bom. Tá ótimo. Tá muito em cima? São Paulo. Quer uma sua? Pode ser. Pode ser bem espertinho? Ai, eu quero que você tire a minha bem espertinho. Tirar foto coletiva. Meninas, vamos. Até os músicos estão convidados aí, ó. Ah, ela é brasileira. Nós que não somos a favor do Putin. A favor do Czar. Não, é assim. Só que só pelo Czar. Ó, pessoal, foi muito bacana aqui, tudo certo, graças a Deus, público bom, todo mundo satisfeito. Agora a gente vai lá na escadaria fazer uma foto lá com todo mundo. Eu vou manter mais um pouquinho aqui a transmissão e logo em seguida vou encerrar. Agradecer aí todo mundo que está presente, o pessoal comentou aí, mandaram os abraços. Abraço para todo mundo. Fazer uma palestra lá sobre a defesa da Tá, mas vamos conversar. Tem que conversar em abril, dia 27 de abril. Tá? Daniel, na escada ou lá? Ah, eu acho que vai ficar uma altura. É, pode ser. Acho que é na escada faz. É, faz aqui é. A gente segura a bandeira atrás.
Olha lá, você tá na... Legal, né, cara? Esse pedestalzinho. Magrinho. Você gostou desse vídeo? Eu não. Vamos levar pra correr, dá pra brincar aqui. Olha o cabelo. Olha que da hora que é. Olha aquelas coisas. É, pessoal, o negócio foi muito bom. Obrigado, obrigado. É, pessoal, vou encerrar a transmissão aqui para vocês. Agradecer mesmo aí a audiência. Foi um evento maravilhoso aqui para nossa região do Vale do Paraíba, né? Uma região muito importante. A gente está aqui